Seguinte, chegou o mês do Halloween. E se você não comemora o Halloween, eu não quero saber, cala a boca, eu gosto de Halloween. É um dos meus meses favoritos do ano. E como eu fiz no mês passado, eu resolvi fazer um vídeo basicamente temático. Então eu vim... Nossa, minha cara ficou bonita. Então, eu fiz ela porque eu tava fazendo um TikTok de Halloween, enfim, aproveitei pra vir gravar a intro aqui pra vocês. E eu quis fazer um mês basicamente com, não exatamente livros de Halloween, mas livros assim de thriller, de terror, de mistério, enfim. Então eu tenho uma seleção de livros aqui pra vocês. Eu não vou falar que eu irei ler todos. Nossa, eu tô muito no look Rare Ripley, né, cara? Ai, muito Ceratops. E eu vou mostrar eles aqui pra vocês, igual eu tava falando. Eu não sei se eu vou ler, conseguir ler todos, mas eu tenho uma boa seleção aí pra deixar o mês bem interessante. Então, vamos para os livros. O primeiro é Evocação, da Márcia Kupstas. Ele é um livro brasileiro, eu ganhei ele de presente da minha madrinha. E ele é basicamente um livro assim, bem aquela vibe férias, adolescentes e tals, onde eles fazem uma brincadeira, é a brincadeira do copo, o jogo do copo que eles fazem e acabam invocando coisas aí. Eu não sei muito sobre esse livro, mas eu espero que ele seja muito interessante. Temos também A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu nunca sei se eu tô pronunciando o nome dele certo. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de Crepúsculo, que eu comprei ele. E ele é um thriller psicológico, se eu não me engano. E eu vi um reading vlog de uma youtuber, a Brianna Kwan, lendo ele. Mas eu peguei poucas coisas. Eu sei que tem vários plot twists aqui, então talvez seja um livro bem interessante de ler. Agora, esse é um dos que eu tô bem ansiosa pra ler, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. E eu queria ler esse livro porque eu vi ele várias vezes nos vídeos da Hailey. Ela leu a trilogia inteira em um dia, quando ela tava tentando ler por 50 horas seguidas. E é um thriller, leitura juvenil, se eu não me engano. Então acho que vai ser bem fácil de ler. Eu tô bem curiosa pela história, porque eu gosto muito de séries tipo Scream, bem desse tipo, bem terror adolescente, sabe? Nossa, inclusive, saudades de Scream. Então, esse daqui é um dos que eu mais tô interessada pra ler. Um livro que eu também tô muito interessada pra ler e que foi o meu namorado que me emprestou é Frankenstein, porque, por incrível que pareça, eu nunca tinha lido isso. E como eu tô... Eu já li alguns livros antigos, tipo Drácula, tipo... O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, de Mágico e o Monstro, né? E eu ainda não tinha lido Frankenstein. Então, ele é igual aquela edição do Mágico e o Monstro que eu tenho, edição pequenininha. E também quero muito ler esse pra ticar mais um dos monstros da minha lista. Apesar de que ele disse que eu não devo pensar exatamente no monstro como Frankenstein. Eu sei que o Victor é um monstro, mas não sei muito bem o que esperar dessa história. E eu não queria colocar esse livro ali, porque eu acho que eu vou demorar muito tempo pra ver ele, pra ler ele, porque ele tem 700 e poucas páginas, mas eu vou deixar ele por último, se eu não conseguir ler esse mês, eu quero fazer um livro sozinho dele, que é Insônia, do Stephen King. Eu realmente não sei nada sobre esse livro, mas eu nunca li um livro do Stephen King antes, inclusive eu não assisti os filmes do It, porque eu queria ter o livro e ler o livro do It. Então, se eu não conseguir ler esse livro nesse mês, o que vai ser muito provável, eu quero fazer um vídeo só lendo e mostrando pra vocês a experiência de ler meu primeiro livro do Stephen King. Mas eu achei um livro que acho que era menor que esse na livraria, mas eu não peguei, que era Misery, porque eu também vi uma review da Hailey. E eu acho que eu iria gostar, mas ele é muito grande. Ele é grande, a fonte é pequena. Não botem fé que eu vou ler esse livro, mas ele tá na possível lista. E eu acho que são todos. Eu até tenho meu livro dos Mortos do Egito, mas não é tão interessante assim. Eu queria ter achado algum livro do Riley Sager pra botar nesse vídeo, só que na livraria que eu vou não tinha nenhum livro do Riley Sager na loja, e os únicos que tinha eram, acho que o Final Girls e o... como fala? Always Lock the Door? É alguma coisa assim. Eu queria The House Across the Lake, mas aparentemente ele não tem no Brasil. Então eu vou ter que esperar até eu ter um Kindle pra conseguir ler ele. Eu não vou gastar 50 reais de frete pra trazer um livro pra cá. Mas então, essa é a pequena seleção. Eu acho que eu vou começar por Frankenstein, porque ele é o livro mais curtinho.
Ele tem 111 páginas, aparentemente. Então, acho que eu vou começar por ele. Então, vou tirar isso aqui da cara e aí a gente começa as leituras. Bom, eu terminei o Frankenstein e assim, não é que eu não gostei, mas acho que assim como aconteceu com O Pequeno Príncipe, meu namorado tinha botado toda uma expectativa no livro, porque esse é o livro favorito dele. Só que eu não achei tudo isso. Eu acho que ler O Médico e o Monstro e depois ler Frankenstein é meio que um erro. Porque ele até comenta sobre O Médico e o Monstro aqui, comenta sobre o Drácula. Porque ele é tipo Ele é tipo aqueles livros da Dark Side que tem mais informações no final. Eu pegaria pra mostrar o Drácula agora pra vocês, mas ele tá com a minha avó agora. Mas você primeiro tem a história, né, o livro, e depois você tem informações sobre. Fala sobre a autora, fala sobre como ela publicou o livro, de onde que ela tirou a inspiração. Fala sobre os filmes, as adaptações. Fala sobre os alquimistas que inspiraram a Mary pra... Os alquimistas que inspiraram a autora a fazer a inspiração do Victor Frankenstein? Expliquei isso certo? Não sei. Mas o Victor é dito que ele lê alguns manuscritos e alguns livros de alquimistas antigos, e são esses que ela mostra. Então, é um livro muito completinho, na verdade. Eu achei que ia ser tipo Magic e o Monstro, que é só a história, mas eu adoro livros que são assim, que saem explicando as coisas. Mas, não sei. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande. Porque, assim, ele é... Como eu começo essa review? É porque, assim, na verdade, é claro que até meu namorado me avisou que, tipo assim, a gente espera que, tipo, meio que quem não lê o livro, claro que pensa, e até na verdade comenta aqui que muita gente confunde o médico com o monstro. Muita gente acha que Frankenstein é o nome do monstro, mas é o Victor Frankenstein, o criador dele, que é o Frankenstein. Só que, igual fala no livro, eu acho que é até certo dar o nome pra ele de Frankenstein, porque ele até se auto-intitula o filho do criador dele. Ele só não tem o primeiro nome, mas em teoria ele é um Frankenstein também. Então, assim, você já sabe que o monstro de verdade é o Victor, mas, assim, eu não tiro toda a culpa do Frankenstein, porque a sociedade fez dele um monstro, mas ele aceitou isso. Ele se tornou um monstro, de fato. Então ele é um monstro. Não, no meu ponto de vista, ele continua sendo um monstro. Porque ele podia... Um exemplo de Frankenstein, pelo menos a visão que eu tenho, eu imaginei ele igual o Frankenstein que aparece no Van Helsing, no filme de 2004, 2007, não sei. Mas esse Frankenstein aqui, essa é a visão que eu tive dele. E ele não é um monstro. As pessoas achavam que ele era um monstro, mas ele não se tornou o monstro que as pessoas diziam, que a sociedade dizia que ele era. Então, acho que tinha outras opções pra isso, que não envolvessem o Victor. Mas é igual o Jackson, eu não tiro o Jackson. Olha eu confundindo a lore real com a lore de Monster High. É igual o Henry Jekyll. Eu não tiro dele a culpa, porque ele fez coisas muito imorais. Eu gosto de, igual o livro comparou, é um tipo de romance científico, mais ou menos, sabe? Porque basicamente, acho que deve ter mais livros assim, é tipo um gênero. Temos um cientista que acaba fazendo experimentos e acaba criando uma coisa que vai acabar destruindo ele próprio. Que inclusive eu percebi aqui nessa história do Mágico e o Monstro, aqui, na verdade, essas duas fazem parte do mesmo gênero, mas só no Frankenstein que teve a comparação, que pra quem não sabe, é uma comparação com a história do Prometeu, da mitologia grega.
Sim, eu era uma criança viciada em mitologia. Que, em resumo, basicamente, os deuses deram coisas pro Prometeu, o Prometeu deu essa coisa para os homens se autodestruíram com aquilo, e Prometeu foi castigado a ficar acorrentado pra sempre com os urubus comendo o fígado dele toda noite, e isso foi um castigo eterno, e assim, meio que faz todo o sentido do... Porque assim, os deuses deram tanto pro Victor Frankenstein quanto pro Henry Jekyll tem a ciência, tem os corpos deram os materiais, só que eles não souberam o que fazer com aquilo e acabaram criando um punimento eterno pra eles até a morte deles. Então, eu gosto muito desse gênero, mas eu realmente esperava outra coisa. Eu esperava... Primeiro, eu não achava que o Frankenstein ia ser tão, como fala, que ele ia ser uma pessoa tão consciente, sabe? Eu achei que ele ia ser um pouco mais monstro do que pessoa. E também não deu uma explicação, porque, tipo assim, ele era um super-humano, tipo assim, eu gostaria de uma leve explicação, mas eu acho que eu esperava um pouco mais de monstro do que de pessoa. Eu já esperava que o Victor ia ser um monstro, porque, igual eu falei, é o mesmo gênero do médico e o monstro. São médicos imorais fazendo coisas que eles não deviam estar fazendo. Mas eu esperava um pouco mais do livro. Não é um livro ruim. Ah, e porque assim, vocês sabem que eu não gosto de livros com finais, tipo assim, eu não gosto de livro que dá muita coisa errada. Igual eu falei com o Morro dos Ventos Vivantes. E então, por isso, Frankenstein comigo tem uma nota 3,5. Porque, igual eu falei, não é um livro ruim. Mas eu esperava um pouco mais. E tem coisas que eu acho que o médico e o monstro acabou pegando desse livro e executando um pouquinho melhor. Vida, não me mata por eu estar falando isso. Mas então, Frankenstein, a leitura está terminada. Nossa, com isso é o terceiro clássico romance e terror que eu leio, né? Tem uns ainda que estão na minha lista, mas eu não achei pra comprar, infelizmente. Mas agora, deixa eu ver o que temos. Agora, pra sair um pouco dessa vibe, eu acho que finalmente chegou a hora de... Gente, eu procurei esse livro por bastante tempo. Eu não tinha achado ele em livraria ainda. Desde que eu vi a Hailey postando vídeo sobre ele, eu fiquei procurando, mas por algum motivo não tinha. Até que do nada eu encontrei ele na livraria Curitiba. Tipo assim, na Amazon ele tava esgotado quando eu fui procurar. Eu achei até o box de Uma Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu não comprei o box porque, assim, eu tenho uma mania de comprar vários livros sem saber se eu gosto do primeiro. Então eu falei, eu não vou cometer esse erro de novo, porque se eu acabar não gostando, é um livro só e acontece. Isso aconteceu comigo com a Rainha Vermelha. Não é que eu não gostei, mas, tipo, eu perdi a motivação e não continuei lendo. E agora eu tô com uns 3 livros aqui e eu não terminei. E... é um problema, né, cara? E aí eu falei, não, deixa eu comprar um só, vou ler um só, e aí depois eu vou ver o que eu acho pra ver se eu leio os outros. Então, vamos ler Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Nossa, gente, deixa eu falar. Eu adoro esses livros que são menorzinhos, tipo, o Frankenstein é um tamanho mais normal. Eu amo esses livros pequenininhos. Não chega a ser um daqueles pocketbooks de edição menorzinha, mas ainda assim, é um livro... Eu acho fofo esses livrinhos pequenos. Enfim, vamos lá. Bom, gente, vim aqui interromper a parte da leitura, porque no vlog do Crepúsculo eu falei pra vocês sobre, prateleiras, 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 e elas estão prontas! Meu padrasto teve que botar a mão francesa, que é esse negocinho aqui, pra elas segurarem, e agora eu vou botar aqui com vocês os meus livros. Ai, finalmente! Meu Deus, eu tô muito animada. Eu tenho mais ou menos um tema que eu quero seguir nas prateleiras. Não tema, mas assim, uma prateleira tem um tema. O resto a gente vai vendo conforme for botando. Mas vamos lá. Eu não vou botar meu box de Game of Thrones aqui, porque ele é um ótimo apoio. E eu não pretendo ler ele novamente tão cedo. Mas então é isso. Vamos lá.
Bom, gente, eu finalmente terminei. Ignora essa parte, porque aqui tinha um quadro do Itzy e eu mandei enquadrar ele e provavelmente só vai ficar pronto, acho que não nessa semana, ainda na próxima. Então aqui ainda vai ficar meio vazio por um tempo, mas o que eu já fiz aqui eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, aqui continua mais ou menos igual, só ali que eu tirei a máscara e botei meu espelho pra cima. E aí aqui ainda, né, como era antes, calendário, a coisa aqui, eu botei umas fotinhas, o pôster que vai estar aqui, ali tá o pôster de Lua Nova, uns cardzinhos de Arcane. Então, essa primeira prateleira é basicamente o meu TBR, que são livros que eu não li ainda, estão na minha lista de leituras. Aqui estão os livrinhos de Halloween, aqui tem os dois da Colleen Hooke que eu botei juntos. Tem Dan Brown, A Seleção, um que o meu namorado me emprestou pra eu ler também. É Paulo Coelho, isso aqui é Avalon. Isso aqui é Avalon. Bom, 2 livros da trilogia da Filha da Floresta. Filha da Floresta e Filho das Sombras, eu só tenho 2, falta um. E aqui são 2 livros sobre o Egito e meu livro da Rainha Vermelha. Eu tenho um segundo livro, mas ele tá lá guardado, porque ainda vou esperar aqui esvaziar um pouco. Aí aqui em cima eu botei a máscara do Éter, tem os livros que eu já li. É o BTK, Deixa Ela Entrar, que é um dos meus favoritos, Saga Crepúsculo, Bloodshot, Atlântida, Suzanne, Tomb Raider, Carmilla, Magic Monstro, Frankenstein, O Reino das Vozes que Não Se Calam, Laura Jean Vive Terminando Comigo, Fangs, Os Segredos de Ali e Os Ancestrais de Avalon. Esse aqui era pra estar lá embaixo, mas eu já li ele há muito tempo. Então, quando aqui embaixo dá uma esvaziada, eu boto ele ali embaixo também. E aqui em cima são os livros de temas um pouco mais sérios. E tem o meu A Linha. E por enquanto tem isso aqui, porque quando eu terminar os de Avalon, esses aqui, os livros de fantasia, eu pretendo fazer aqui em cima uma prateleira mais de fantasia. Mas como por enquanto a maioria dos meus... Esses aqui eu já li até o 3º. Eu li... acho que é A Senhora da Magia, o Gamo Rei. O outro eu não lembro qual que é. Mas esses 3 senhores aqui eu li, mas eles estão aqui porque, como eu disse, eu tô lendo As Brumas de Avalon em ordem. Então, é isso. Ui. Então, até a próxima atualização. Dessa vez, de leitura mesmo. Bom, um update bem aleatório. Inclusive, eu tô falando baixo porque são 3 da manhã. Mas eu terminei a primeira parte de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E isso aqui tá muito bom. Isso aqui, no momento, tá incrível. Isso aqui, no momento, tá perfeito. Eu não tinha muito costume de ler thrillers juvenis. E, assim, esse livro, por algum motivo, me lembra muito Scream, que é, assim, uma das minhas séries favoritas. Eu acompanhei todos os lançamentos, todos os episódios especiais e tudo. E, gente, isso aqui me lembra muito Scream, cara. É uma nostalgia muito boa. E esse livro aqui está simplesmente perfeito. Eu não lembrava que eu gostava tanto desse gênero. Porque, nossa, se eu soubesse, eu teria lido isso muito antes. Teria dado meu jeito, mas eu teria lido isso antes. Então, agora eu vou pra segunda parte do livro. E não sei se agora, porque está tarde, eu tenho que dormir. Mas, nossa, até o momento, todos os elementos estão perfeitos. Meu Deus, o gato! Bom, ignorem o gato, mas ele está aqui. Você quer dar oi, Paquera? O Said aparece. Esse é neném. Seguinte, o cenário está meio diferente, pois eu estou na casa do meu namorado, cuidando
dos bichinhos dele. Eu sentei e terminei de ler esse livro, umas 300 páginas, em um fodendo dia. Porque ele é simplesmente incrível. Gente, eu não sei por onde começar. Eu falei que eu tinha praticamente esquecido em como thriller adolescente é simplesmente incrível, é perfeito, é maravilhoso. E assim, eu tinha parado acho que na página, tipo, 200, quando eu comecei a ler esse livro aqui. E assim, eu fiquei por 5 horas sentada, lendo esse livro, terminando ele. Eu não posso falar muito porque, assim, gente, tem uns plots muito bem pensados. As ligações entre os personagens são muito bem pensadas. Eu achei os acontecimentos muito bem pensados. E, cara, eu não consegui largar esse livro. E, assim, inclusive eu mostrei pra vocês, né? Porque eu vi que esse livro tava começando a ficar interessante. E eu fui lá e comprei o segundo. Mas eu não achei que ia ser tudo isso que ele foi, cara. Mano, eu não tenho palavras pra descrever. 6 estrelas. Nossa, faz muito tempo que eu não acho um livro que é 6 estrelas. Eu acho. Mano, puta merda, que livro bom. Vocês vão na livraria e vocês vão comprar Manual de Assassinato para Boas Garotas. É isso. O livro é perfeito, o livro é incrível, o livro é sensacional. E eu sei que o plot principal acaba aqui. Mas o próximo livro tem mais coisas e eu tô com medo das coisas que vão acontecer com as personagens desse livro. Mas, gente, incrível, incrível. Nossa, incrível. Inclusive, nos livros de Halloween, eu tava lendo, assim, mais ou menos um livro por semana. Esse aqui eu demorei um pouquinho pra ler, só porque eu não tive tempo mesmo de, tipo, sentar e terminar de ler o livro inteiro. Igual eu fiz agora. Mas eu já até... Eu trouxe o próximo livro que eu ia ler, né? Que é o Evocação. Mas eu acho que eu preciso de um dia pra, assim, fazer com que tudo que aconteceu nesse livro seja digerido na minha cabeça. Porque, gente, o plot é incrível. No final é tipo plot twist atrás de plot twist atrás de plot twist. E assim, eu não sei se sou eu que sou burra, mas eu simplesmente não imaginei assim. Eu acho que talvez quem estivesse prestando muita atenção em certos detalhes, talvez até tivesse pensado nisso. Mas eu simplesmente não consegui pensar nisso, cara. E assim, tinha horas que eu fiquei, meu Deus, tinha horas que eu fiquei, Senhor, tinha horas que eu fiquei, Jesus! Eu fiquei literalmente aquele meme do puta merda. Isso foi do cacete? Nossa, sério. Holly Jackson, você, a partir de hoje, é minha nova autora favorita. Gente, esse aqui tá na minha lista, da lista dos meus livros favoritos. Que livro incrível, mano. Que livro perfeito. Talvez eu ignore a minha lista que eu fiz pros livros desse mês e comece a ler Good Girl, Bad Blood, Boa Garota, Segredo Mortal. Mas não sabemos, porque eu também tô muito ansiosa pra ler A Paciente Silenciosa. Mas, enfim, 6 estrelas, leiam. Puta merda, que livro incrível do caralho, senhor! Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha esperado mais um pouco e teria comprado o box. Porque o box vem os 4 livros juntos, né? Inclusive o último livro que ela lançou, que eu acho que também tem a ver sobre essa série, mas eu não tenho certeza exatamente sobre o quê. Mas, nossa, sério, perfeito, dos deuses. Vou me recompor sobre tudo que aconteceu nesse livro pra depois continuar com o vlog de Halloween. Ai, meu Deus, eu preciso de mais livros desse gênero. Bom, eu menti pra vocês. Eu falei que talvez eu ia pegar Evocação, eu ia pegar Paciente Silenciosa pra ler, mas eu simplesmente comecei a ler isso aqui e virei 2 noites lendo esse livro. Eu literalmente li isso aqui em, tipo, 2 noites. 5 estrelas. 5 estrelas. Às vezes tem um grande problema em livros que, tipo assim, você se apaixona pelo primeiro livro e o segundo livro acaba sendo horrível. Você acha o primeiro livro mais ou menos e o segundo livro é melhor. Só que nesse caso, os dois são incríveis, cara. Gente, se eu achei que o primeiro foi Eita atrás de Eita, esse aqui é Eita atrás de Eita. Assim, se existisse uma palavra acima de plot
pra falar, acima de plot twist, pra falar de alguma coisa, eu usaria essa palavra pra escrever esse livro. Tudo começa... Isso não é spoiler, tá? Tá aqui escrito na contracapa do livro. Que o Jamie desaparece, né? Só que assim... acaba sendo muito mais do que isso. E a gente descobre, assim, coisas sobre vários outros personagens, várias outras conexões. E, gente, a Holly Jackson faz isso de uma forma tão perfeita, tão incrível. Esse livro me fez chorar de emoção, fez me chorar de raiva. Eu tive muita raiva lendo esse livro, mas assim, não foi a mesma raiva do Morro dos Ventos Vivantes. E que, tipo assim, foram situações que não poderiam acontecer. Aqui, assim, é uma realidade muito bem descrita. E os acontecimentos, assim, são... Claro, né, que... Ai, uma garota investigando. Claro que, obviamente, praticamente nunca é assim que acontece. Mas todos os acontecimentos envolvendo a justiça, as questões das redes sociais aqui também, de pessoas meio facilmente manipuláveis. E, caramba, mano, puta merda. Sério, esse livro foi muito incrível. E hoje é uma quinta... Não, hoje, 4 da manhã, já é sexta. E amanhã... Não, hoje é sexta? Então amanhã é sábado. Eu vou no shopping de novo, onde tem aquela livraria que eu mostrei pra vocês. E se lá tiver, e me der uns 5 minutos, talvez, eu compre... É o As Good As Dead? Eu não cheguei a ver o título em português. Mas, gente, isso aqui tá claramente no livro de recomendações, que eu acho pelo calendário. Não no vídeo da semana passada, mas na semana outra, eu falei que eu não tinha exatamente um personagem favorito de livros pra fazer a tag, né, pra dar resposta. Mas, gente, não dá. Claramente... Ai, por que eu tô me emocionando de novo? Claramente, a Pip é a minha nova personagem favorita. Ela é simplesmente incrível. A Holly Jackson conseguiu superar a Marion Zimmer Bradley e ela é a minha autora favorita. Então, nossa, cara, esse livro é simplesmente perfeito, assim... Nossa, se eu soubesse que... Ai, tá dando calor. É que eu tava, né, gente, tá frio, eu tava aqui na emoção do negócio, mas enfim... Esse livro, eu acho que eu também gostei muito dele porque eu falei, né, no primeiro livro, Manual de Assassinato para Boas Garotas, que me lembra muito Scream. E assim, cara, se você ama Scream, igual eu, se você adorou a série, você vai amar ler isso aqui. Porque a diferença é que eles acabam sendo envolvidos meio que sem querer nos assassinatos, nas coisas que acontecem. Mas eu acho que a forma como a investigação acontece, como o assassino age, como essas conexões antigas vão ressurgindo, tipo assim, coisas que aconteceram 20 anos atrás acabam afetando os personagens. E, nossa, eu realmente espero que dê pra vocês me ouvirem, porque eu tô falando baixinho porque são 4 da manhã. Mas, nossa, me lembra muito Scream. E, gente, são, assim, coisas que... Até a minha avó, né, que ela já leu, porque vocês acham que eu leio rápido? Nossa, minha avó em um dia ela termina isso aqui. E mesmo ela, que assim, ama a série policial, vários livros que eu emprestei pra ela, ela falou, nossa, eu acho que vai acontecer isso, 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 isso. É verdade? Aí eu ficava tipo, não, né? Não. Mas ela sempre conseguia adivinhar. E no Manual de Assassinato para Boas Garotas, ela ficou, tipo assim, surpresa com outro plot. Então, eu acho que não sou eu que sou burra, eu não consigo conectar os pontos. Mas tem muita, muita coisa aqui que eu realmente não esperava, assim como no primeiro livro. Então, como é um livro relativamente pequeno, amanhã que é sexta eu tenho só eu tenho que terminar de fazer uma matéria da faculdade e eu tenho que fazer uma atividade. E aí depois eu provavelmente vou ter o dia livre pra ler, eu acho que eu consigo ler aquele livro em um dia. E se eu for no shopping realmente comprar As Good As Dead, eu acho que esse é o nome, posso estar errada, eu mostro aqui pra vocês mais um surto. Ai, gente, essa é a minha nova série favorita. Crepúsculo, me desculpa, mas eu tenho uma nova série favorita.
Então, gente, uma breve atualização, porque eu comecei a ler, né, Evocação, da Márcia Kupstas, e esse livro tá me assustando um pouco mais do que deveria. Eu, na verdade, tinha levado esse livro pra ler na casa do meu namorado, né, quando eu fiquei lá sozinha cuidando dos bichinhos dele. Só que aí eu levei ele e acabei nem lendo, porque eu terminei o Manual de Assassinato para Boas Garotas. E, assim, eu não achei que eu ia ler. Eu achei que eu ia terminar o livro rápido e que eu ia levar ele pra ler. Só que aí acabou que, né, depois que terminei de ler outro livro, acabei que fui fazer as coisas ali de casa e acabei que não peguei esse pra ler. Só que foi ótimo eu ter pego uma noite de pra Boas Garotas, porque, tipo assim, era um thriller. Eu fiquei meio assim de estar lá sozinha. Mas se eu tivesse pego esse aqui pra ler lá, nossa, eu teria me cagado de medo. Tipo, que basicamente é a história de jovens que acabam indo pra uma casa que é da amiga, da avó, da personagem principal, da Magda. E aí ela, pra zoar com uma das meninas que ela não gosta, que não é da família, só uma conhecida da prima dela, eles acabam fazendo o jogo do copo, né, no tabuleiro Ouija. E aí coisas começam a acontecer. Só que assim, não é tipo aquele, ai, dá susto do nada. Tipo assim, é um medo que vai indo lentamente, coisas que vão acontecendo e coisas que eles vão descobrindo. E assim, eu tô numa fase bem péssima, que eu tô trocando muito dia pela noite. Então, eu comecei a ler esse livro, tipo assim, agora. Acho que era já umas 6 da manhã. E, tipo assim, aquela hora que tá tudo um silêncio meio esquisito, sabe? Tipo, agora que começou a ter mais luz, os passarinhos estão cantando, mas aquela hora que, tipo assim, é meio silêncio. E quando os vizinhos fazem barulho aqui, eu fico, tipo assim, bem perto da sala deles. E eles são pessoas meio noturnas também. Então, assim, eles fazem uns barulhos muito esquisitos. Tipo assim, da madrugada inteira até essas horas. Então, eu comecei a ler, eu fiquei tipo, gente. E assim. Ai, sei lá, cara. E tipo, tem um canto muito específico do meu quarto que. Nossa, vou aproveitar aqui um momento de historinha. Quando eu era pequena, eu assisti o filme do Babadook, o Mister Babadook. E aí eu tenho uma cartola que, se você for no meu Instagram, vocês vão ver fotinhos com ela. E eu deixava ele ali ela ali pendurada naquele canto específico do meu quarto. E eu tive que tirar, porque por algum motivo eu acordava no meio da noite e achava que a porra do Mister Babadook tava aqui comigo. Vou deixar uma foto aqui pra vocês saberem quem é o Babadook. Então, assim, tem um canto específico do meu quarto, porque, tipo, um dia, acho que dá pra vocês terem uma noção mais ou menos de quando eu mostrei eu arrumando minhas prateleiras. Tem a minha cama, né, que é aqui encostada na parede, porque, inclusive, eu sou meio cagona com espírito, essas coisas. Por experiências próprias, eu não gosto de ter cama no meio do quarto. E minha cama é no canto. Tem aqui, onde vocês estão apoiados, é um ar que eu boto minha garrafa aqui em cima. Aqui é a TV e a área onde antes ficavam meus livros. Tem um espelho aqui, enfim. Quando eu tô virada pra cá lendo, mexendo no celular ou qualquer coisa, aqui vira o canto do olho. E eu sempre parece que tem alguma coisa aqui, cara. Então, tipo assim, ainda mais por ser um negócio de pendurar roupa, né? Sempre fica ali com as coisas penduradas. E eu ficava lendo esse livro falando, caralho, mano, tem alguma coisa ali. Olha, esse livro realmente me deixou um pouco mais assustada do que eu deveria. Tipo, não é assustada, mas, por exemplo, não é aquele terror que, tipo assim, ai, pá, uma coisa acontece. Tipo, vai escalando, sabe? São pequenas coisas que vão assustando. Tipo assim, coisas que você pensa na vida real, você ficaria se cagando de medo. E assim, tipo, tá tudo aberto, tá tudo. A luz tá acesa, já tá tudo ali. Já tá dia lá fora, já tem carro passando na rua. Mas mesmo assim ainda tá meio. Ainda mais essas horas que você fica levemente sleep deprived. Como que fala isso? Que você tá muito tempo sem dormir
e o seu cérebro começa a fazer coisas com ele mesmo. É meio que isso. Eu não tô com sono ainda, mas meu relógio biológico tá bem estranho. Então acho que isso também fez um pouquinho de coisas com a minha cabeça. Mas eu acho que eu vou descer, comer alguma coisa, ver se eu dou uma espairecida do livro, porque agora as coisas estão ficando meio tensas. E, enfim, acho que também porque justamente por causa dessa minha experiência com coisas sobrenaturais e afins, o clima, a ambientação desse livro também é muito boa. Tipo assim, é um casarão, né, meio antigo, lá, tipo, dos anos 70. E tem coisas que aconteceram na casa, né? Aquele bem ambiente, tipo assim, casa velha de praia, que a família raramente vai. Então, tipo assim, é meio abandonado, meio deserto. Algumas casas dessa tem um clima meio estranho, né? Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês com mais atualizações. Então, eu menti pra vocês. Eu falei que eu ia fazer outras coisas, mas acabou que ficou muito interessante e eu simplesmente parei tudo que eu ia fazer e terminei de ler esse livro. Eu acho que ao todo eu demorei umas 2 horas pra ler esse livro. Ele tem 150, quase 160 páginas. A fonte dele é bem pequena, na verdade. Eu achei que eu ia demorar um pouco mais, porque quando eu li Morro dos Ventos Vivantes, a fonte era pequena e eu demorei bastante pra ler. Agora talvez eu esteja pensando que eu só realmente não tava gostando da história. Mas, enfim. O livro, comigo, tem 4 estrelas. Pois, não gostei do final. Não é que eu não gostei, mas eu não sei, acho que eu esperava um pouco mais. Sendo uma pessoa que gosta muito de histórias de espíritos e que, tipo, é um conteúdo que eu consumo basicamente, eu, sei lá, esperava um pouquinho mais do final. Até porque a autora fala que tudo que acontece nesse livro, ela quis deixar esse final meio que em aberto, porque a avó da personagem principal explica o que aconteceu aqui com uma explicação lógica. Então aqui o final fica meio aberto justamente porque a autora fala que você pode escolher acreditar no lógico, no científico, mesmo o que aconteceu aqui não tendo explicação científica, pelo menos na minha opinião, né? Ou você pode acreditar no sobrenatural, que particularmente eu prefiro acreditar nisso. Até porque tem muita essa coisa, né? Que, tipo assim, depois de tudo que aconteceu aqui, algumas pessoas serem taxadas. Eu tô tentando não dar spoiler, mas se você quer ler esse livro, vai ter um leve spoiler agora. De que, tipo, depois de tudo que aconteceu aqui, algumas personagens serem, tipo assim, taxadas como tendo psicose. E, assim, foi tudo imaginação delas. Sendo que todo mundo viu e o pessoal simplesmente, nossa, não vamos mais comentar sobre o assunto. E, tipo assim, todo mundo viu. Então, eu já achei meio paia aí. Mas a história inteira, até chegar no final, é simplesmente incrível. Então, por isso eu tenho 4 estrelas, mas o final eu realmente não gostei. Então, é isso. Ai, gente, a história tava tão boa. Sabe aquelas que, tipo assim, não é um 3 estrelas, porque a história realmente, tipo assim, me prendeu muito, tanto que eu falei, né? Eu sentei aqui e li tudo de uma vez. Mas o final me decepcionou bastante. Nossa, deu aquela decepção, sabe? Aquela. É isso. Nossa, eu fiquei muito. Nossa, eu esperava muito mais. Realmente achei que ia ser uma daquelas histórias que realmente, tipo, tem um crédito, tem, tipo, eu gosto de histórias que é legal por isso, porque acreditam no sobrenatural e mostram que ele é, de fato, de verdade o livro. Então, foi muito bom até, sei lá, acho que as últimas 20 páginas. Então é isso. Então, galera, vim aqui semi-fantasiada, até porque, como vocês puderam ver aqui, o YouTube com certeza não vai deixar eu mostrar a fantasia inteira. Mas se você quer ver os lookinhos de Halloween, é só ir lá no meu Instagram, porque eu fiz todo um xananas
de Halloween. Mas então, vamos para o fim do vídeo, porque esse vídeo ficou muito comprido e... Mas pelo menos eu consegui falar tudo que eu queria sobre todos os livros que eu li. E, meu Deus, eu não enxergo direito com essa lente. Então, vamos fazer um recap de tudo que eu li e de tudo que ocorreu nesse mês. Eu comecei lendo Frankenstein, da Mary Shelley, e ele foi 3 estrelas. 3 estrelas? 3 estrelas. Porque, igual eu falei, né, eu acho que eu esperava um pouco mais. Eu acho que acabei indo com uma ideia, assim, com hype muito alto pra não ter sido tudo isso. Vida, desculpa. Mas é isso, só acabou que eu não. É um livro bom, mas sei lá, acho que ler isso depois de eu ter lido Magic e o Monstro foi um pouco tiro no pé, assim, talvez. Então, Frankenstein teve 3 estrelas. Depois eu li os 2 primeiros livros da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. O primeiro, Manual de Assassinato para Boas Garotas comigo, teve 6 estrelas. Foi incrível, foi perfeito. Fazia muito tempo que eu não lia um livro assim. Foi um gênero que, meu Deus, eu amei. Eu simplesmente amei. E o segundo foi Boa Garota Segredo Mortal. Foi 5 estrelas. E, gente, que livro incrível. Esse conseguiu ser aquele caso de que o livro consegue ser praticamente quase tão bom quanto o primeiro. Assim, foi incrível, foi perfeito. E, assim... Simplesmente, nossa, eu não tenho nem palavras pra falar. Eu vou falar pra vocês que eu só não cometi a loucura de comprar o último livro, porque eu confesso que eu ouvi boatos que me deixaram com um pouco de medo do que pode acontecer aqui. Mas, sério, não vejo a hora de ler, de terminar essa trilogia, porque, sério, incrível. Nesse mês, a Holly Jackson praticamente se tornou a minha autora favorita. Simplesmente incrível. Sério, que trilogia perfeita. O último livro que eu li por inteiro foi o Evocação, da Márcia Kupstas. Eu acabei não lendo do Stephen King por motivos óbvios, né? Quase 600 páginas. Mas, igual eu falei, ele teve 4 estrelas, porque, eu não sei, eu acho que eu esperava um pouco mais lendo a parte de trás do livro. Fala toda uma, né? Fala toda uma coisa, assim, que sei lá, eu acho que eu esperava um pouco mais, ainda mais spoilers. Ainda mais na parte da edícula, quando a Magda começa a ver as coisas, né? Então, eu não sei, eu acho que eu esperava um pouco mais e eu me decepcionei bastante com o final. A história inteira é perfeita, mas o final, confesso que me decepcionou bastante. E no momento, eu não vou conseguir terminar o livro pra esse vídeo, né, até o dia que ele vai sair, mas eu comecei a ler A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, e cara, até o momento, o pouquinho que eu li tá muito interessante. É que eu realmente tinha uns compromissos, que eu acho que ainda não posso comentar sobre no canal, mas eu acabei não tendo tempo de ler. Foi realmente muita falta de tempo, porque, cara, eu tô achando assim, a premissa tá muito interessante. Eu tô bem na parte que ele chega no hospital psiquiátrico. Não é spoiler, até porque tá tudo aqui... Ah, não, não tá aqui na capa, mas enfim. Tá aqui. Então, acho que não é um spoiler. Mas eu queria ter... Se eu tivesse tido o tempo, eu com certeza teria terminado esse livro, porque ele parece que vai ser bem interessante. Ele tá bem interessante até agora, tô bem curiosa pra saber o que acontece. Então, basicamente, esses foram os livros lidos, semi-lidos, desse mês. Nossa, eu acho que até o momento foi um dos meus meses favoritos, assim, de leitura, porque teve esses que foram bem interessantes. Descobri minha nova saga favorita, descobri uma autora incrível e eu espero que venham aí mais oportunidades de fazer esses mês temáticos aí com vocês. Se vocês têm alguma ideia, eu já tenho mais algumas, igual eu fiz com o Crepúsculo e com esse do mês do Halloween. Se vocês tiverem qualquer outra sugestão aí de meses temáticos, é só deixar aqui embaixo. E comentem aí se vocês... Primeiro, se vocês têm ideias de outros vídeos temáticos. E se você sabe do que eu tô fantasiada. Eu não tenho festa de Halloween pra ir, gente, é isso. É só pro Instagram mesmo, pra fazer uma graça, mas enfim. Feliz Halloween! Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês, as sugestões para próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. Ai, eu não enxergo com essa lente.